Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Billy Graham. Quem é o Espírito Santo? Alguns anos atrás, um professor de 5º ano perguntou aos alunos de sua classe se alguém poderia explicar a eletricidade. Um rapaz levantou a mão. O professor perguntou: "Como você poderia explicar, Jim?" Jim coçou a cabeça, pensou e respondeu: "Ontem à noite eu ainda sabia, mas agora esqueci." O professor sacudiu tristemente a cabeça e disse para a classe: "Que tragédia! A única pessoa do mundo que já entendeu a eletricidade e ele esqueceu." Esse professor está na mesma situação que você e eu quando estudamos a doutrina da Trindade. Aceitamos o fato de que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e o Filho são Deus. Mas quando temos de explicar, ficamos num beco sem saída. Nos últimos anos, foi falado e escrito sobre o Espírito Santo, mais do que qualquer outro tema religioso, excetuando o ocultismo. Isso aconteceu principalmente por causa da influência do movimento carismático, que tem sido chamado de a terceira força do cristianismo, ao lado do catolicismo e do protestantismo. O movimento carismático mais recente, que tem algumas de suas origens no catolicismo histórico e na ênfase no Espírito Santo, está atualmente influenciando profundamente a maioria das principais denominações, bem como o catolicismo. Podemos sentir que o assunto é vasto e como sabemos pouco sobre ele. Mesmo assim, Deus revelou em sua palavra tudo o que devemos saber. Neste livro surgirão muitas perguntas que crentes confusos e às vezes incultos tentaram responder. De fato, milhões de cristãos em todos os continentes estão fazendo estas perguntas, estão procurando e merecem respostas bíblicas. Por exemplo, o que é o batismo do Espírito Santo? Quando ocorre? É possível e necessário falar em línguas hoje em dia? Existe uma experiência chamada segunda bênção? Antes de responder a essas questões, iniciaremos nosso estudo com uma pergunta fundamental. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus nunca o chamou de isto quando falava do Espírito Santo. Em João 14, 15 e 16, por exemplo, Jesus falou do Espírito Santo como ele, porque ele não é uma força ou uma coisa, mas uma pessoa. Falta instrução ou mesmo discernimento a alguém que trata o Espírito Santo como isto. Na Bíblia vemos que o Espírito Santo tem intelecto, emoções e vontade. Além disso, a Bíblia diz que ele faz coisas que uma força não faria, somente uma pessoa real. Ele fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: "Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra
a que os tenho chamado. Atos 3, 2. Ele intercede. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Ele testifica: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. Ele guia. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Atos 8, 29. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Ele ordena, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, 6 e 7. Ele conduz. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. Ele nomeia, portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Atos 20, 28. Pode-se mentir para ele. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 e 4. Pode-se insultá-lo. De quanto mais severo castigo julgais vós, será digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Hebreus 10, 29. Pode-se blasfemar contra ele. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem no mundo, nem no porvir. Mateus 12, 31 e 32. Pode-se entristecê-lo, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4, 30. Cada uma das emoções e atitudes que alistamos são características de uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal, como a gravidade e o magnetismo. Ele é uma pessoa com todos os atributos de uma personalidade. Mas não é só pessoa, também é divino. O Espírito Santo é uma pessoa divina, ele é Deus. Em toda a Bíblia, podemos ver claramente que o Espírito Santo é o próprio Deus. Podemos assim deduzir dos atributos que as Escrituras lhe conferem. Estes atributos, sem exceção,
são os do próprio Deus. Ele é eterno. Significa que nunca houve um momento em que ele não existiu. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Ele é todo-poderoso. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Ele é onipresente. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmo 139, 7. Ele é onisciente. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Ele é Deus. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, 3 e 4. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Ele é o Criador. A primeira referência bíblica ao Espírito Santo está em Gênesis 1:2, onde lemos: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No entanto, Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E em Colossenses 1, escrevendo à igreja de Colossos sobre o Senhor Jesus Cristo, no meio de outras grandes verdades, Paulo nos diz: nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, é conservado em ordem e harmonia. Colossenses 1, 16 e 17. Assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam criando o mundo. É da máxima importância para todos os cristãos compreender e aceitar esses fatos, tanto na teologia como na prática. Certa vez, fiz algumas destas afirmações na presença de vários seminaristas. Um deles me perguntou: geralmente, ele é mencionado por último. Isto não implica em inferioridade? Respondi-lhe com alguns textos das Escrituras. Romanos 15:30, ele não é mencionado por último. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. E em Efésios 4:4, Paulo diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Mas além disso,
A colocação usual das três pessoas da Trindade no Novo Testamento tem a ver com sua sequência e função. Dizemos, por exemplo, que oramos ao Pai através do Filho no poder do Espírito Santo. Já havia escrito antes na introdução que, em termos de função, o Pai veio primeiro, depois o Filho se encarnou, morreu e ressuscitou. Agora, o Espírito atua nesta era do Espírito. A sequência não prejudica a igualdade, só tem a ver com função e cronologia. A Trindade. Quando comecei a estudar a Bíblia, anos atrás, a doutrina da Trindade foi um dos problemas mais complexos que encontrei. Jamais cheguei a uma conclusão satisfatória, porque parte dela é mistério. Mas apesar de não entendê-la totalmente até hoje, aceito-a como revelação de Deus. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é um ser vivo, é uma das três pessoas da Trindade. Explicar e ilustrar a Trindade é uma das tarefas mais difíceis que se pode dar a um cristão. O doutor David McKenna contou-me certa vez que Doug, seu pequeno filho, lhe perguntou: Deus Pai é Deus? Ele respondeu: sim. Jesus Cristo é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. Então, como Jesus pode ser seu próprio Pai? O doutor David pensou. Naquele momento, eles estavam sentados em um velho Chevrolet 1958. Escute, filho, ele respondeu. Ali debaixo do capô está a bateria. Posso usá-la para acender as luzes, tocar a buzina e dar partida no carro. Como isso acontece é um mistério, mas acontece, concluiu. A Bíblia nos ensina a realidade da Trindade, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus se revela na Bíblia progressivamente. Mas há indicações desde o começo do livro de Gênesis de que Deus existe em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e que estas três pessoas constituem o único Deus. O cristianismo é trinitário, não unitário. Ao mesmo tempo, há um só Deus e não três, deixando claro que o cristianismo não é politeísta. A Bíblia começa com uma afirmação majestosa. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Estudiosos afirmam que na língua hebraica há 3 graus de número: singular, 1, dual, 2, plural, mais de 2. A palavra traduzida por Deus em Gênesis 1:1 é plural, indicando mais de 2. A palavra hebraica é Elohim. Matthew Henry diz que significa a pluralidade de pessoas na deidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Este nome de Deus, no plural, confirma nossa fé na doutrina da Trindade, que é claramente revelada no Novo Testamento, apesar de só levemente sugerida no Antigo. Vemos no relato da criação que Deus desde o início nos fornece algumas indicações da verdade de que a deidade se compõe de mais de uma pessoa. Grifei algumas palavras. Em Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Em Gênesis 3:22, o Senhor Deus disse:
Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E em Gênesis 11, 6 e 7, o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Quando Isaías ouviu a voz do Senhor, dizendo: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. A doutrina da Trindade está bem mais desenvolvida no Novo do que no Antigo Testamento. Como a revelação é progressiva, mais luz foi lançada sobre o assunto que estamos estudando no Novo Testamento. Foi quando Deus se revelou totalmente, no tempo de Cristo e dos apóstolos. Em Mateus 28, 18 ao 20, está registrada a última ordem de Jesus antes da sua ascensão. Ele diz aos seus seguidores: Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os os convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus ensinou que depois de deixar seus seguidores, estes deveriam levar a mensagem do seu evangelho a todas as nações. O Espírito Santo iria usá-los para convocar um povo para o seu nome. Essa comissão trinitária para batizar associa o Espírito Santo com Deus Pai e Deus Filho como iguais. Ele é Deus Espírito Santo. É marcante notar que Jesus diz que não deixará os crentes sozinhos. Através do Espírito Santo que ele e o Pai enviaram, ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Hebreus 13, 5. Ele permanecerá com cada crente até o último instante. Essa verdade tem me encorajado centenas de vezes nestes dias sombrios em que as forças satânicas estão operando em tantos lugares diferentes do mundo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo afirmou: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, 14. Essa bênção não deixa dúvidas de que o Espírito Santo é um com o Pai e um com o Filho na deidade. Não é um mais um igual a 3. É 1 vezes 1 igual a 1. O Espírito Santo é um com o Pai e com o Filho. Se o Pai é Deus e Jesus é Deus, então o Espírito Santo também é Deus. O principal problema da doutrina da Trindade é que o cristianismo diz ser monoteísta. Logo, rejeita o politeísmo. A Trindade preserva a unidade da deidade, reconhecendo ao mesmo tempo que nela há 3 pessoas que não deixam de ser uma em essência. Deus é um, mas essa unidade não é simples de ser explicada. Pelo contrário, é muito complexa. Esse é um assunto muito difícil, muito além da capacidade de compreensão das nossas mentes limitadas. Mesmo assim, é extremamente importante declarar a posição bíblica e ficar em silêncio quando a Bíblia não diz nada. Deus Pai é plenamente Deus. Deus Filho e Deus Espírito também. A Bíblia apresenta isso como um fato, não o explica. Apesar disso, muitas explicações têm sido sugeridas, algumas parecendo ser bem lógicas, mas nenhuma consegue preservar a verdade
do que as Escrituras ensinam. O modalismo foi uma heresia dos primeiros tempos do cristianismo. Ensinava que Deus apareceu em diferentes épocas sob 3 modos ou formas diferentes, primeiro como Pai, mais tarde como Filho e por último como o Espírito Santo. Os que defendiam esse ponto de vista pensavam que ele preservava a unidade do monoteísmo. Mas significava também que quando Jesus orava, ele tinha de falar consigo mesmo. Além disto, um texto como o de Atos 2 diz que o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. Faz pouco sentido no modalismo. Acima de tudo, essa posição violava a mais clara apresentação da Trindade em unidade, expressada na grande comissão de Jesus, registrada por Mateus. Jesus disse claramente que seus discípulos deveriam batizar os convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A construção da frase no grego deixa claro que Jesus está se referindo a 3 pessoas diferentes. Ele ensinou, sem margem de dúvida, a doutrina da Trindade. Até aqui vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, ele faz parte da Trindade. Quem não reconhecer isso não terá a sua alegria e poder, de fato, uma compreensão deficiente de qualquer pessoa da Trindade trará a mesma consciência, porque Deus é importante em todos os sentidos. Mas vale especialmente para o Espírito Santo, pois apesar de o Pai ser a fonte e o Filho o canal de todas as bênçãos, é pela ação do Espírito Santo em nós que toda a verdade se torna viva e operante em nossas vidas. Finalmente, a afirmação mais importante que posso fazer é esta: não há nada que o Pai seja e o Espírito Santo não seja. O Espírito Santo tem todos os aspectos essenciais da deidade. Podemos dizer dele a mesma coisa que o antigo credo niceno disse de Jesus Cristo: ele é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Assim, dobramos os joelhos diante dele, o adoramos e o tratamos em tudo como as Escrituras exigem que tratemos o Deus Todo-Poderoso. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um que ouviu esta palavra. Talvez você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like, é muito importante para nós. E não esqueça de compartilhar com mais pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais, em nome de Jesus. Compartilhe com os seus contatos. Vamos abençoar mais pessoas com essa palavra. E nos vemos nos próximos vídeos. Amém.